Olá, minha Paraíba, quarta-feira, dia 19 de abril de 2023, a gente ao vivo aqui, começando mais uma edição do Seu Rede Verdade, chegando para você com todas as informações aqui da Paraíba. Hoje o programa eu converso com o secretário da Fazenda do Estado, Marialvo Laureano. Tem muito assunto nesse campo aí para a gente discutir e debater. O governo que recebeu aí, mais uma vez, nota máxima naquela classificação do equilíbrio fiscal aqui no Brasil. E a gente vai falar sobre isso, entre outros temas também. Mas para começar, vamos direto para Brasília com Napoleão de Castro. Está lá com a pauta do Congresso Nacional, teve o arcabouço fiscal, está dentro desse tema também, entregue aí ontem pelo presidente Lula ao Congresso Nacional. Napoleão está lá para trazer as notícias direto da capital federal. Napoleão, muito boa tarde. Um abraço, Luiz. Muito boa tarde a você, ao nosso telespectador, nesta quarta-feira de notícias, a equipe Arapuã retornando aqui de Brasília, Congresso Nacional. Olha, a equipe econômica do governo entregou ontem aqui no Congresso a Lei de Diretrizes Orçamentárias e também o projeto do arcabouço fiscal. E as duas propostas foram extremamente bem recebidas pela direção das casas, Luiz, tanto pelo senador Rodrigo Pacheco no Senado, como pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Lira, inclusive, está estipulando o prazo. Ele quer até 10 de maio colocar essas propostas em votação e concluir essas votações em nível de Câmara Federal, para deixar aí o tempo e o espaço suficiente para o debate e aprovação também no Senado Federal. Tudo isso em cima, inclusive, da proposta também de reforma tributária, que está caminhando aqui no Congresso, que tem o deputado Agnaldo Ribeiro liderando esse processo como relator. Várias audiências públicas têm acontecido todos os dias aqui na Câmara Federal relacionadas a esse tema. Aliás, sobre isso, eu conversei com o deputado Romero Rodrigues, que tem recebido muitas delegações de associações e de setores da prestação de serviço no país, inclusive aí do nosso estado. E ele externou seu sentimento, a sua preocupação de ouvir todas essas propostas. Já que é uma área contígua, para ver se eles fazem a cessão dessa área que está abandonada, acabada, para o HU. Com isso, a gente preparar um projeto e eu me comprometer na minha emenda de bancada de destinar para a construção desse espaço novo de oncologia para atender as demandas de Campinas e de toda a região, tendo em vista que Campinas é referência nessa área de saúde. Deputado Romero Rodrigues em entrevista à equipe Arapuã. De Brasília, do Congresso Nacional, Napoleão de Castro. Tá aí, Napoleão, muito obrigado. Napoleão está falando de Brasília. Brasília onde ficam todas as embaixadas, né, dos outros países aqui no Brasil. E aí, um desses embaixadores, o embaixador do Azerbaijão, esteve aqui em João Pessoa, teve ali uma audiência com o governador João Azevedo, teve uma audiência com o prefeito Cícero Lucena. Nossa equipe acompanhou essa agenda do embaixador do Azerbaijão aqui na capital. Uma visita importante do embaixador do Azerbaijão aqui ao estado da Paraíba. Aqui na capital, ele visitou o prefeito Cícero Lucena. Nós vamos conversar com ele a partir de agora para saber qual a análise que ele fez desta visita ao prefeito Cícero Lucena. Primeiramente, eu gostaria de agradecê-los. É um prazer estar aqui, conhecer a Paraíba. Ontem nós tivemos um encontro muito bom com o prefeito Cícero Lucena, e onde discutimos cooperação bilateral em diversas frontes, como negócios, cooperação social, cultural, no âmbito de esportes, também questões sociais. A visita dele à Paraíba também se fez necessário uma presença do governador João Azevedo. Como eu represento aqui um país soberano, o Azerbaijão, é muito importante que quando eu venha eu converse com as cabeças de Estado, com os governadores. Então, assim como eu tive a conversa com o prefeito, também é igualmente importante que tenha existido essa conversa com o governador. Pergunta para a agenda de hoje aqui na Paraíba do embaixador. What's today? Agenda em Paraíba. Tem sido feita uma discussão preliminar de acordos bilaterais com o governador e com o prefeito, e hoje prevê-se que continuarão acontecendo essas discussões. Também vai ter um encontro com a secretária da Educação
E também será feito um encontro com empresários locais e também com o maestro da orquestra de João Pessoa, para que haja conversas dessas trocas musicais também. Agradeça para ele a atenção com o Sistema Arapuã através da TV. We would like to thank you for your attention with the System Arapuã and with the television of João Pessoa. Thank you so much. Eu gostaria de agradecê-los e eu fico muito feliz de estar aqui. Quando eu voltar aqui em outubro, espero estar com eventos prontos e também com esses acordos encaminhados, e gostaria novamente de agradecê-los pela oportunidade. A parceria será importante entre o Azerbaijan e o estado da Paraíba. Muitos projetos já estão em andamento e, com a presença do embaixador, todo esse material será discutido. Em outubro, ele deve retornar ao estado para trazer notícias importantes para o desenvolvimento cultural dos estados aqui no país. Não só a Paraíba, mas como também outros que o Azerbaijan também já visita e tem essa parceria. Tá aí, Washington Luiz, internacional aqui para o Rede Verdade. Muito obrigado. Olha só, foi aprovado pela Câmara Municipal de João Pessoa e sancionado pelo prefeito Cícero Lucena projeto de lei que torna patrimônio cultural e material a Missa da Luz. Aqui o nosso Padre Nilson Nunes ali celebra, né, e conduz no Santuário Mãe Rainha. Solenidade aí e o registro aí da sanção dessa lei foi feita aí com o prefeito Cícero Lucena, contou com a participação aí do presidente da Câmara, vereador Dinho, vereador Marcílio do HBE, que é autor do projeto, além de outras autoridades. Homenageado, naturalmente, o Padre Nilson Nunes. A Câmara Municipal de João Pessoa aprovou por unanimidade uma lei de autoria do vereador Marcílio do HBE, que torna patrimônio cultural e imaterial a Missa da Luz. Na manhã desta quarta-feira, o prefeito Cícero Lucena, na presença do presidente da Câmara, vereador Dinho, sancionou a lei. O prefeito falou da importância deste novo projeto de lei e sancionado por ele, tornando a Missa da Luz como patrimônio imaterial. Nós temos toda a compreensão da importância da presença do santuário, né, da luz, e tão bem conduzido pelo Padre Nilson, que sem dúvida nenhuma amplia as nossas possibilidades de levar a palavra do Senhor para que possa confortar, renovar a esperança, acreditar em futuro melhor, ter ações sociais, ajudar a divulgar a nossa cidade, a desenvolver o nosso turismo, e maravilhosamente isso sendo feito pela Igreja Católica, sobre a coordenação, a responsabilidade de Padre Nilson. Então, quero agradecer à Câmara Municipal de Vereadores, né, a todos os vereadores, ao vereador Marcílio, que teve a iniciativa, no sentido de poder transformar isso em uma lei, né, para demonstrar todo o nosso reconhecimento e a felicidade de João Pessoa ter esse patrimônio imaterial que nos proporciona exatamente esse reconhecimento ao belíssimo trabalho que vem sendo feito pelo Padre Nilson naquele santuário. É um momento de muita emoção para nós católicos, praticantes, e que hoje é o dia no Evangelho, é o dia da luz, e um reconhecimento ao trabalho, todo o trabalho que o Padre Nilson faz naquele centro, né, que é um trabalho de muitas revelações, de muitas bênçãos, e a gente sempre acompanhando, o Padre Nilson até às vezes não sabe, mas a gente sempre acompanhando a sua trajetória como padre e vendo que é uma referência hoje no Nordeste e no Brasil todo, a Missa da Luz e o Padre Nilson. Portanto, nosso gabinete pensou em fazer essa homenagem, e aí, com as bênçãos de Deus e a sanção do prefeito, estamos aqui hoje entregando no Dia de Luz. Quero aqui parabenizar o vereador Marcílio, que teve essa iniciativa, e a casa unânime em reconhecer a Missa da Luz. O Padre Nilson é uma pessoa que já está aqui em João Pessoa há muitos anos, veio de Araruna, colocando aí o evangelho para toda a cidade de João Pessoa. Hoje aquela missa é um ponto turístico e nada mais do que justo a casa de Napoleão Laureano reconhecer. O Padre Nilson Nunes falou da importância desta lei e agradeceu
tanto à Câmara Municipal como ao prefeito Cícero Lucena, tornando a Missa da Luz como patrimônio imaterial. Eu recebo com muita alegria esta lei que foi propositura do vereador Marcílio e da Câmara Municipal que aprovou, o presidente Dinho, com todos os vereadores, minha gratidão e um agradecimento especial ao querido prefeito Cícero Lucena, que acaba de sancionar, tornando a Missa da Luz como parte da vida de João Pessoa, uma lei que agora faz parte da vida da cidade, é um reconhecimento de todo o trabalho que nós realizamos, é Jesus que está fazendo a sua obra. E esta ideia de João Pessoa ser a cidade luz do Brasil, porque aqui é a cidade onde o sol nasce primeiro, a gente fica muito feliz quando isso é mostrado, como foi recentemente, a gente acompanhou a nível nacional no Carnaval, mostrando esta ideia que aqui nós temos uma cidade muito iluminada. Então, eu creio que tudo isso é desígnio de Deus, que me deu essa inspiração, que começou quando visitei o Santo Sepulcro em Jerusalém, onde Jesus ali ressuscitou e que tocava naquela pedra onde o corpo de Jesus estava, e tive uma emoção muito grande de celebrar a Missa da Luz, que é única no Brasil. A Missa da Luz começa essa história aqui. Então eu vejo João Pessoa, pelas suas belezas naturais, expandindo luz para o Brasil, para o mundo. Tá aí. Secretário da Fazenda da Paraíba, Marialvo Laureano, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade, falando de patrimônio. O governo está aí reafirmando um patrimônio que é de ter a melhor nota no equilíbrio fiscal, do sistema fiscal do Brasil. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Mais uma vez, participar do seu programa é sempre um prazer, né? E trazer notícias boas também é um prazer. Me permita também parabenizar os povos indígenas, nossa origem, né? Toda a Paraíba e todo o Brasil, em especial os Yanomami, né? Que quase eram dizimados aí na gestão anterior. Se não fosse uma ação forte do atual governo federal, estava sujeito a desaparecer. Mas estamos aí à sua disposição. Vamos lá. Houve uma reafirmação, mais uma vez, da Paraíba recebeu nota máxima em relação à questão fiscal. Qual é a fórmula que vocês estão adotando, secretário, para que o governo consiga não sair? Porque uma coisa é conquistar, outra coisa é se manter, né, com esse nível, com esse patamar de equilíbrio fiscal. Então, é importante ressaltar que nós recebemos da Secretaria do Tesouro Nacional, a CAPAGUIA, que é a maior nota que a Secretaria do Tesouro Nacional pode aferir já há 2 anos seguidos, né? E nenhum estado até hoje do Nordeste Eu ia lhe perguntar, quantos estados tem isso? Do Nordeste, só nós. Só a Paraíba? Nenhum estado recebeu essa nota. E essa semana saiu exatamente da SP Global Rating, que é a maior empresa que afere os riscos, né, do mundo, né? Uma das maiores empresas que afere risco do mundo. Já é o 3º ano consecutivo, né? Nós recebemos a nota, a classificação é diferente, mas é AA+, é a maior nota que um ente subnacional, um estado, também pode ter. Mas, complementando já a resposta, isso por quê? É a questão da gestão fiscal, da prudência, o nosso governador, ele que comanda a gestão fiscal, porque quando fala em gestão fiscal, pensa logo na Secretaria da Fazenda, né? Mas é uma equipe de secretários, né? Secretaria da Fazenda, Planejamento, CGE. Todo mundo tem que gastar pouco e bem. Exatamente. Aí você vê alguns índices, né? Por exemplo, há 3 anos que nós temos, já há 3 anos, estamos entrando para o 4º ano, nós temos aí o superávit primário, quer dizer, nós arrecadamos mais do que gastamos, né? Nós temos aí o que a gente chama aí de liquidez ou poupança corrente líquida. Então, o que é isso? Nós temos sim uma reserva, né, exatamente para utilizar em investimentos, em políticas públicas, né? E nós temos também um dos menores endividamentos, você agregando os 27 estados. Nós somos nós temos o 5º menor endividamento quando você compara com a receita corrente líquida, né? Então, isso faz com que os bancos internacionais, como são vários aí que a gente está tratando, bancos nacionais, eles fiquem oferecendo crédito. Claro que porque isso é muito bom. a Paraíba seria uma boa pagadora.
Isso. Esse cenário que você está trazendo para cá, em relação à Paraíba, secretário, é um cenário que o Brasil, como país, persegue. O Brasil luta para chegar e tentar assegurar uma gestão fiscal que equilibre aí. Tanto que o projeto do arcabouço fiscal tenta... Bom, mas para isso, o governo, inclusive, adotou alguns limites de gastos, está rediscutindo esses tetos agora, mas para isso, os especialistas do governo federal olharam para o cenário e disseram, não, o governo tem que parar de gastar ou colocar alguns tetos. A Paraíba fez isso? A Paraíba colocou muito teto no investimento e isso às custas do atendimento direto à população? Então, veja bem, é a questão de gestão, não tenha nenhuma dúvida disso. Nós, agora nesse último ano, e continuamos dessa forma, o investimento em obras estruturantes, ele é fundamental e ele é, digamos assim, um tanto quanto na nossa gestão bem aguerrido, né? Nós, se você pegar o investimento há 5 anos atrás, em termos de moeda, é 2 vezes mais do que nós temos. A margem de investimento. Ou seja, essa gestão fiscal não é à custa do não investimento em obras e ações no Estado. De forma alguma. Agora mesmo a gente terminou uma reunião na Secretaria de Saúde, que envolve o CONSAD, que é o Conselho da PB Saúde. Bem interessante, ele mostrando os dados agora de março, como ele multiplicou o atendimento ao cidadão, pagando um valor bem menor do que era antes. Então, o que se busca é isso, né? Com relação à parte financeira, nós estamos atravessando, digamos assim, uma fase que se iniciou no meio do ano passado. Eu já tive aqui entrevista com você, com as leis complementares 192 e 194, que, digamos assim, desestabilizou financeiramente todos os estados do país. Como a gente estava arrumadinho, a gente conseguiu manter os investimentos, né? Nós perdemos no ano passado 580 milhões e continuamos perdendo 120 milhões quando você agrega os 3 produtos, ou as 3 commodities, ou os 3 itens, combustível, comunicação e energia. Só que, pela nossa gestão, pela capacidade de prospectar investimentos, nós estamos superando isso. A maioria dos estados, que foi que fizeram? Aumentaram a sua alíquota modal, aumentaram a carga tributária nos seus estados. Aqui de 9 estados, 7 do Nordeste aumentaram. Pernambuco não aumentou porque perderam a eleição, eles não iam aumentar, né? Então, você tem estados aí que a alíquota modal hoje menor é 20, 21 e 22, e nós mantivemos os 18%. Foi uma decisão aí inteligente do nosso governador. Por que ele disse? Por que eu vou aumentar a alíquota modal se vai aumentar em todos os produtos? Quer dizer, aquelas pessoas que têm uma renda menor, elas vão se prejudicar. Então foi um desafio nosso, nós estamos conseguindo superar. Mas vocês estão com alguma previsão de compensação? O governo federal efetivamente chegou junto para fazer essa compensação e quais são as compensações que vocês têm para 2023 e 2024? Vamos lá. O governo federal chegou junto, começou o diálogo na equipe de transição já começou o diálogo, né? E ele chegou junto e pela perda que nós tivemos no ano passado, dos 580 milhões, no caso da Paraíba, ele se propõe a devolver 400 milhões. Esse chega quando? Começa a chegar quando? A gente está esperando, eu esperava que essa semana, talvez hoje, seja homologada no STF. Então, a gente está esperando a homologação do acordo no STF. Além disso, é bom que se diga também, é importante dizer isso, está se quebrando a essencialidade de um combustível gasolina, que não é essencial em nenhum país do mundo, né? É um combustível fóssil que é tributado a mais. Só que houve também um acordo para não haver uma majoração excessiva, né? A forma de tributação está alterando para ad rem, era ad valorem, o percentual, hoje ad rem, o valor em real vai ser 1,22 em todo o país, de forma monofásica, né? Então, tem esses 2 pontos. Agora, a perda aconteceu e a perda continua acontecendo. A gente está perdendo entre 100 e 120 milhões quando você pega, novamente eu digo, quando você pega esses 3 itens, esses 3 produtos. Como é que nós estamos conseguindo? Exatamente o aumento da arrecadação nos outros setores, em especial o comércio varejista, o comércio atacadista. Teve um aumento aí na faixa de 24% no mês passado. Então, isso vai suprindo. Vai suprindo, né? Mas é claro que isso é uma decisão política também. Mas do ponto de vista financeiro, se essas compensações passarem a chegar e o governo não registrar mais queda no ponto de vista de arrecadação daquilo que foi retirado, seja com arcabouço fiscal, seja com a reforma tributária, há previsão para o Estado da Paraíba poder pensar, além de ampliar investimentos,
questão de dar um aporte maior para a folha de pessoal, ou seja, reajuste para o servidor, financeiramente falando, até porque eu sei que tem uma decisão política também, mas essas chegadas dariam ao Estado mais fôlego para reajuste para o servidor? Não, a chegada não tenha dúvida que daria mais fôlego, né? A gente está aí. Como é que é o acordo, Luiz? O acordo é o seguinte, primeiro, vai se compensar primeiro o serviço da dívida que você tem diretamente com a União. E nossa dívida diretamente com a União é pequena. E eu estou continuando pagando, porque não chegou um acordo, nós não ficamos inadimplentes, né? Então, digamos que esse ano teria uns 60 milhões, certo? E o restante seria na serviço da dívida de 2024. No acordo, consta que se faltar dinheiro, que no caso da gente, vai exatamente faltar dinheiro para a gente receber. Então, consta que teria esse recurso, esse retorno deles aí, né? Essa transferência para a gente. A gente espera que aconteça isso. E é importante ressaltar também, Luiz, a importância disso para os municípios, porque o que a gente receber, 25% vai para os municípios também. É também um aporte também. Um aporte também para os municípios. Por falar em aporte para municípios, inclusive, o presidente assinou ontem o PL para garantir ali o recurso do piso da enfermagem, que o Estado já paga, né? Já pagou antes mesmo dessa decisão. Esses recursos também chegam para os cofres do Estado e melhoram aí, dão mais folga ainda? Não tenha dúvida, porque aí a gente terá condições também de jogar o teto, o piso também para os prestadores de serviço, né? Agora a gente precisa analisar. O presidente assinou ontem, eu não vi ainda o projeto de lei. A gente inclusive discutiu isso hoje de manhã. Não tenha dúvida que esses recursos serão voltados exatamente para pagar o piso integral, digamos assim, para também os prestadores de serviço. Uhum. Tá. Qual é a reforma tributária que o Estado e que os estados esperam, secretário? Vamos rapidinho para o intervalo comercial, na volta você me responde sobre isso aí, qual é o sonho de reforma tributária que está aí na cabeça dos estados brasileiros. Um minutinho a gente volta aqui no Rede Verdade. Estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, conversando hoje com o secretário da Fazenda da Paraíba, Mauriálvio Laureano. Secretário, o governo apresentou o arcabouço fiscal, vamos separar em dois momentos, a reforma tributária e o arcabouço fiscal aí. Na sua visão, o Brasil está no caminho certo, o governo federal está no caminho certo com esse arcabouço, e quais são os reflexos positivos em relação aos estados, se o arcabouço der certo? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu não sei se o projeto vai ser modificado no Congresso Nacional. Certo. Mas o que é que se tem hoje, o teto de gasto? Primeiro, é uma incoerência muito grande, porque o gestor, ou ele cumpre os índices constitucionais da saúde e da educação, ou ele cumpre o teto de gasto. Porque se você tem uma arrecadação maior do que a inflação, então você tem que cumprir os índices da educação e você tem que gastar mais. E se você gastar mais do que a inflação, você está infringindo o teto de gasto. Então, o teto de gasto é uma coisa, não existe isso em nenhum país do mundo. Ainda tem mais, o teto de gasto, o que o governo, por exemplo, o governo federal arrecada mais, o que é que acontece? Esse valor a mais que é arrecadado, ele tem que ser voltado preferencialmente para pagamento de juros. Isso não pode acontecer, nós temos que investir. O país precisa dar digamos assim, um upgrade nos investimentos. Pagar juros não chega no cidadão. Não chega no cidadão, amigo. Não chega. Nos últimos 4 anos nós não tivemos investimento em nada no Brasil. Precisa destravar isso. Então, essa foi o primeiro ato que o ministro Haddad colocou. E eu estou acreditando. E ele foi inclusive conservador, Luiz. Você vê, tem alguns do partido dele que acha que poderia ser melhor. Isso, mas como o PT próprio está criticando. Como é difícil passar no Congresso, né? Então, como é que ele colocou? É que o excesso de arrecadação, que 70% do excesso de arrecadação possa ser voltado para investimento. Então, isso é muito bom. O mercado vai deixar isso? O mercado vai permitir que isso seja... Eu espero que sim, porque nós precisamos destravar o nosso país, nós precisamos de investimento, né? E pelo que se colocou aí, com um ano em 2024, ele já quer zerar o déficit primário. Então, isso aí está bem desenhado, né? Gera confiabilidade. Gera confiabilidade. Eu acho que gerou confiabilidade em todos os setores da economia. Vamos aguardar o que é que vai ser aprovado no Congresso Nacional. Secretário, meu tempo está bem exíguo aqui, está bem curto, mas e é um tema mais complexo, mas se você pudesse, em linhas gerais, dar uma resumida, qual é a reforma tributária ideal para os estados?
Pronto, essa reforma tributária a gente está falando imposto sobre consumo, porque quando o governo federal fala em reforma tributária é mais amplo, né? Mas o que é que, pelo menos foi o que foi publicizado, é que a reforma tributária que o governo vai priorizar no primeiro semestre é essa sobre o consumo. Primeiro, tem 2 pontos. Eu sou a favor de um ponto que é exatamente o imposto sobre valor agregado único no país, que agregaria os 5 tributos. 3 federais, PIS/COFINS e IPI, o estadual ICMS e o municipal ISS. Pelas últimas conversas que tivemos com o secretário API, que é o secretário exatamente contratado e que está trabalhando na reforma tributária. Digo mais uma vez, o governo federal ele apresenta, mas quem aprova é o Congresso e faz as modificações que devem ser feitas, né? Essa reforma tributária, esse projeto que a origem dele foi aquela que foi trabalhado do projeto de API com os secretários da Fazenda e que terminou, foi concluída com a emenda constitucional 192, que ela foi arquivada em fevereiro ou março de 2021. Ela tem como base exatamente isso. Primeiro, o que é importantíssimo é aumentar a base tributária e, consequentemente, reduzir a carga tributária. Isso é fundamental. O segundo, como é imposto sobre consumo, ela precisa ser tributada no destino e não na origem. Como é hoje, parte fica na origem. É como se fossem os recursos da Paraíba vão, hipoteticamente, para São Paulo, né? Então, não tem lógica isso. Terceiro, iria ter uma uniformização. O ICMS hoje é uma salada, né? É o principal imposto do país, é quem dá suporte a todos os estados e a grande maioria dos grandes municípios. Então, ia ter uma uniformidade na legislação. Então, isso é muito bom. Acabar a guerra fiscal, isso é muito bom para o cidadão. Vai se criar também uma Câmara de Compensação. Isso é fundamental, porque ela vai acabar com a sonegação. Vai reduzir, né? Acaba não, mas vai reduzir com a sonegação. Veja bem, Luiz, São Paulo vende para a Paraíba. Quando ele vende para a Paraíba, sai a 12%. Então, quanta carga de São Paulo sai a 12% e fica lá em São Paulo, não é? E por aí vai. Então, nós queremos desburocratizar, nós queremos também devolver o dinheiro daquelas pessoas que têm algum plano social, algum auxílio social, Bolsa Família, essa coisa toda. Então, é um arcabouço, digamos assim, bem interessante, está acabando o tempo, né? Mas a gente tem muita coisa para falar da reforma tributária. Eu estou confiante, sim. Vamos lá, estou confiante. Só tem esse ano para aprovar, porque o próximo ano já é eleição. Como esse tema é amplo e aí de extrema importância, vou lhe chamar para o frente a frente, que a gente tem mais tempo aí para a gente debater isso. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição, fico muito à vontade aqui com o nosso querido e grande jornalista, Luiz Torres. Obrigado. Bom, já ficando por aqui, a você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, até amanhã, se Deus quiser.